Atormentado com fogo e enxofre. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a marca na testa ou na mão, também beberá o vinho da ira de Deus, derramado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não terão descanso, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e todo aquele que receber a marca do seu nome. Apocalipse 14:9-11. Veja também Apocalipse 8:10 da noite. A interpretação tradicional desta passagem do livro do Apocalipse nos apresenta um quadro aterrorizante de tormento horrível que os descrentes sofrerão para todo sempre, sem fim. Se essa for a interpretação correta, então a maioria de nós terá muitos ancestrais que já estão passando por esse tormento e muitos amigos, vizinhos e parentes, e possivelmente até filhos, que estão destinados ao mesmo destino. Como alguém pode dormir à noite acreditando que seus próprios filhos estão caminhando para um tormento sem fim? Quero analisar algumas palavras-chave e frases, destacadas em amarelo, nesta passagem que, acredito, nos levarão ao seu verdadeiro significado. Atormentado. A palavra atormentado traduz o verbo grego bassanizo. Este verbo é usado 12 vezes no Novo Testamento em uma ampla variedade de contextos. Entre eles, um homem paralítico, Mateus 8:6. O efeito da presença de Jesus sobre os demônios, Mt 8:29 da manhã. Os discípulos remando em um mar agitado, Mt 2:24 da tarde e Marcos 6:48 da manhã. Ló sendo atormentado pelos pecados de Sodoma 2p2-8. A dor da picada de um escorpião, AP 9:5. O efeito do ministério dos dois profetas, AP 11:10 da manhã. As dores de parto da mulher no parto, AP 12:2. Os efeitos do fogo e do enxofre, Apocalipse 2:10 da tarde e Apocalipse 8:10 da noite. O que então significa a palavra bassanizo? Ela vem do substantivo basanos, que significa pedra de toque usada para testar a pureza de metais preciosos como prata e ouro. Mais tarde, foi usada para exames por tortura. No entanto, podemos ver pelas citações acima que o grau do sofrimento causado variava consideravelmente, de leve a intenso. Fogo e enxofre. Por que então as pessoas serão torturadas com fogo e enxofre? Ao longo da história, os seres humanos criaram todos os tipos de métodos horríveis de tortura, mas fogo e enxofre não são os mais comuns. A resposta é que tanto o fogo quanto o enxofre são agentes purificadores. Muitas pessoas conhecerão as palavras de Malaquias, pois ele é como o fogo do ourives, e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e prata. ML 3. 2,3. O significado fica mais claro. Fogo e enxofre não são para a destruição ou simplesmente para o tormento dos descrentes, mas para a sua purificação. Devemos lembrar também que grande parte do livro do Apocalipse é linguagem figurada e não pode ser interpretada literalmente. Um ser espiritual não pode ser atormentado com fogo e enxofre físicos. Na presença do Cordeiro. Onde esse tormento acontecerá? Resposta: na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Você realmente imagina que os santos anjos e o próprio Jesus desejariam passar a eternidade assistindo pessoas sendo torturadas? O imperador Nero e seus amigos apreciaram o espetáculo dos cristãos sendo jogados aos leões. Jesus e seus anjos não poderiam ser mais diferentes. Só posso acreditar que Jesus e os anjos estariam presentes para supervisionar a purificação dessas pessoas e garantir que ela tivesse exatamente a intensidade e a duração necessárias. Para sempre e sempre. Quanto tempo durará esse processo? A maioria das traduções da Bíblia em inglês diz, para todo sempre. Em outras palavras,
continuando por bilhões e bilhões de anos e ainda sem fim. Mas essa ideia de punição sem fim não é apenas completamente horrível, mas também totalmente contrária a qualquer conceito de justiça. Na Bíblia e em toda a sociedade humana civilizada, a punição é sempre proporcional à ofensa cometida. Olho por olho e dente por dente ilustram o princípio. A perda de um olho é muito mais grave do que a perda de um dente, assim como a punição. Tormento infinito na vida futura não é de forma alguma uma punição proporcional a 70 ou 80 anos de pecado neste mundo. Na verdade, para todo sempre, é uma tradução completamente errônea das palavras gregas, eis aionas aionon, que significam literalmente, pelos séculos dos séculos. O significado exato desta frase é difícil de encontrar, mas acredito que signifique algo como um período longo, porém indefinido. Escrevi estudos aprofundados sobre essas palavras em Reconciliação Universal, Aion e Olam. O tempo celestial é o mesmo que o tempo terrestre. Não pode ser, porque o tempo, como Einstein nos disse, é sempre relativo ao observador. O meu tempo e o seu tempo, mesmo que possam diferir apenas por uma quantidade infinitesimal, não são os mesmos. E Pedro nos diz que, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, 2 Pedro 3:8. Em Apocalipse 8:14 da noite, lemos que o lago de fogo é a segunda morte. No final da passagem sobre a ressurreição, em 1 Coríntios 3:22 da tarde menos 26, lemos: o último inimigo a ser destruído é a morte. Isso sugere que, quando seu propósito for cumprido, o próprio lago de fogo será destruído. Resumo. Vimos duas interpretações muito diferentes de Apocalipse 14:9-11 e outras passagens relacionadas das Escrituras. A visão tradicional é que a vasta maioria da raça humana sofrerá um tormento inimaginável e interminável na presença de Jesus. Todos os que não creram em Jesus sofrerão o mesmo destino terrível para todo sempre. Não há diferença entre o totalmente perverso e o homem comum da rua. Uma punição serve para todos. Muitas pessoas hoje em dia rejeitam essa visão como totalmente incompatível com o caráter de um Deus todo-poderoso, todo sábio e todo amoroso e de Jesus Cristo. Elas acreditam que a punição futura tem duração limitada e seu propósito é purificar. E que as palavras de Paulo, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, 1 Cor 3:22 da tarde, serão literalmente cumpridas.